Você já jejuou, orou, virou a noite em vigília, leu a Bíblia inteira e sentiu que nada, absolutamente nada mudou? Você conhece essa sensação? Aquela frustração profunda de se esforçar tanto nas disciplinas espirituais, de tentar ser o supercrente, mas a vida continua travada. A ansiedade continua no mesmo lugar, as relações familiares continuam quebradas, a paz parece uma miragem. Você se sente um impostor espiritual, sorrindo na igreja no domingo, mas se sentindo vazio e desconectado na segunda-feira. E se eu te dissesse que talvez Deus olhasse para todo esse esforço sincero, para todo esse sacrifício, e dissesse com uma tristeza amorosa: meu filho, minha filha, não foi esse o jejum que eu escolhi. Fique aqui comigo, porque hoje vamos mergulhar de cabeça em Isaías capítulo 58. E eu te garanto, o que vamos descobrir aqui tem o poder de demolir a religião de aparências e reconstruir uma adoração viva, real, que move o coração de Deus e transforma o mundo ao seu redor. Esta pode ser a virada de chave que sua vida espiritual estava esperando. Vamos pousar nossa nave do tempo em um cenário específico. Estamos na seção final do livro de Isaías. O povo de Judá passou por um trauma nacional de proporções épicas. Imagine o Brasil depois de uma guerra devastadora que durou décadas. Cidades destruídas, famílias separadas, a identidade nacional em frangalhos. Essa era a situação deles. O exílio na Babilônia foi um juízo severo de Deus por causa da idolatria e da injustiça do povo. Mas agora a misericórdia de Deus permitiu que um remanescente voltasse para casa, para Jerusalém. Eles estão tentando reconstruir não apenas os muros da cidade, mas a própria alma da nação. E como eles fazem isso? Com um zelo religioso impressionante. O texto de Isaías 58 começa dizendo que eles buscam a Deus, todos os dias. Eles têm prazer em conhecer os caminhos do Senhor. Eles pedem juízos de justiça. Eles se chegam a Deus. Olhando de fora, eles são o retrato do avivamento. Estão jejuando, afligindo a alma, curvando a cabeça como juncos ao vento, vestindo pano de saco e se deitando sobre cinzas. É um espetáculo de piedade. Mas de repente, no meio de todo esse fervor religioso, Deus manda uma ordem chocante para o profeta Isaías. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Transgressão? Pecados? Como assim? Eles estão buscando a Deus, estão jejuando. E é aqui que Deus, como um cirurgião divino, corta fundo, atravessando a camada superficial da religiosidade para expor o coração doente do povo. Ele revela uma verdade brutal, uma esquizofrenia espiritual mortal. Ele mostra que a mesma mão que se ergue em oração fervorosa no templo é a mão que, na segunda-feira de manhã, fecha o punho em contendas e rixas por causa de negócios e poder. A mesma boca que entoa salmos de louvor é a que mais tarde cospe palavras ásperas e exigências abusivas sobre seus empregados. O mesmo indivíduo que se abstém de comida para buscar a face de Deus é o que aperta o jugo sobre o trabalhador, cobrando dívidas com juros absurdos, ignorando os direitos mais básicos. A mesma alma que se humilha em pano de saco diante do altar é a que se esconde do parente em necessidade, que vê a mensagem pedindo ajuda e a ignora, que vira o rosto na rua para não ter que lidar com o problema do outro. Deus está dizendo, em essência, o som das suas orações está sendo abafado pelo som do choro dos oprimidos. O cheiro do seu incenso não consegue mascarar o fedor da sua injustiça. Esse seu jejum é uma farsa. É uma peça de teatro para uma plateia de homens, mas para mim, é uma ofensa. O problema nunca foi a prática do jejum em si. O jejum é uma disciplina bíblica poderosa. O problema era que o jejum deles era um evento isolado, um ritual vazio que servia como um analgésico para a consciência, permitindo que eles continuassem a viver de forma egoísta e injusta o resto da semana. Era um álibi espiritual. Então, depois dessa confrontação avassaladora, Deus vira a mesa. Ele não apenas critica o jejum errado, ele define com uma clareza cristalina o jejum que ele mesmo escolheu. E o que vem a seguir é uma das passagens mais revolucionárias e práticas de toda a Bíblia. Preste muita atenção, porque cada verbo aqui é um convite à ação. Versículo 6. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo. Vamos desmontar isso e trazer para o Brasil do século 21, para a sua vida, hoje. Primeiro, que soltes as ligaduras da impiedade. Ligaduras são cordas, laços, aquilo que prende. Impiedade aqui se refere a tudo que é torto, perverso, desalinhado com o caráter de Deus. O que isso significa na prática? Sabe aquela amargura que você cultiva há uma década contra seu pai, sua mãe, seu irmão? Aquela falta de perdão que envenena sua alma toda vez que você lembra do que aconteceu? Isso é uma ligadura da impiedade. Soltar essa ligadura, através do perdão que você mesmo recebeu de Cristo, é jejuar. Sabe aquele vício secreto, seja em pornografia, em compras, em comida, em validação nas redes sociais que te mantém acorrentado? Isso é uma ligadura. Lutar ativamente contra ele, buscar ajuda, confessar para um irmão de confiança, instalar filtros no celular. Isso é jejuar o jejum que Deus escolheu. É quebrar os pactos silenciosos que fizemos com a escuridão. Segundo, que desfaças as ataduras do jugo. O jugo era uma peça de madeira pesada colocada sobre o pescoço de 2 bois para que pudessem arar a terra. Era um símbolo de submissão e trabalho pesado. Um jugo injusto é uma carga opressiva, um fardo que alguém não deveria carregar. Isso nos leva diretamente para o campo da ética e da justiça social. Você é um líder, um gerente, um empresário? Como você trata as pessoas que estão sob sua autoridade? Você cria um ambiente de trabalho que dá dignidade ou um ambiente tóxico, cheio de pressão psicológica, metas abusivas e fofocas? Desfazer as ataduras do jugo é pagar um salário justo, é cumprir as leis trabalhistas, é reconhecer e valorizar o trabalho da sua equipe. Você tem alguém que trabalha na sua casa? Você honra essa pessoa com um tratamento digno, com um pagamento justo, com descanso adequado? Ou você explora a necessidade dela? Desfazer o jugo é usar sua posição de poder não para esmagar, mas para aliviar. É ser um chefe, um cliente, um senhorio que reflete a graça de Deus. Isso é jejuar.
Terceiro, que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Isso amplia o foco. Não é apenas sobre os julgos que eu coloco, mas sobre os julgos que eu vejo na sociedade. Isso é um chamado para sermos agentes de libertação. Talvez você não possa mudar o sistema todo, mas você pode despedaçar um jugo. Você pode ser a pessoa no grupo de WhatsApp da família que corta a fofoca e defende a reputação de quem não está ali para se defender. Você pode ser o amigo que ajuda o outro a sair de um relacionamento abusivo. Você pode usar suas redes sociais não para exibir uma vida perfeita, mas para dar voz a uma causa justa na sua comunidade. Você pode se envolver em um projeto social na sua igreja que luta contra a exploração infantil. Despedaçar julgos é se recusar a ser um espectador passivo da injustiça. E a lista de Deus continua, ficando ainda mais visceralmente prática. Presta atenção. Versículo 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desamparados, e vendo nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Você percebe a inversão radical aqui? O jejum que impressiona os homens é sobre esvaziar o próprio prato. O jejum que impressiona a Deus é sobre encher o prato do outro. A sua abstinência precisa ter um propósito redentor. A economia gerada pelo seu jejum deve se converter em misericórdia. Repartas o teu pão com o faminto. Não é só doar uma cesta básica no Natal. É um estilo de vida de generosidade. É manter no porta-malas do carro alguns alimentos não perecíveis para quando você encontrar alguém com fome no semáforo. É pagar um almoço para aquele colega de trabalho que você sabe que está passando por um aperto financeiro. Recolhas em casa os pobres desamparados. Isso fala de uma hospitalidade radical que nossa cultura individualista perdeu. É abrir sua casa. Talvez não seja acolher um estranho para morar com você, mas pode ser oferecer um quarto para um missionário de passagem. Pode ser convidar para o almoço de domingo aquela pessoa nova na igreja que parece solitária. É usar o lar que Deus te deu como um lugar de refúgio e comunhão, não como uma fortaleza particular. Vendo nu, o cubras. Isso vai além do literal. Sim, é doar agasalhos no inverno, mas é também cobrir a nudez da vergonha de alguém. É proteger a dignidade de quem errou. É oferecer uma segunda chance. É cobrir a falta do outro com graça em vez de expô-la publicamente. E finalmente a frase mais cortante de todas, e não te escondas da tua carne. A palavra hebraica para carne aqui é a mesma usada para parente de sangue. Deus está dizendo, pare de se esconder do seu irmão. Pare de ignorar a necessidade do seu próximo, daquele que compartilha a mesma humanidade que você. É seu vizinho, é seu primo, é o porteiro do seu prédio, é a pessoa sentada no banco ao lado na igreja. O jejum que eu quero é que você pare de construir muros de indiferença e comece a construir pontes de compaixão. E é aqui que o capítulo muda de tom. Depois dessa confrontação que nos deixa sem fôlego, Deus não nos abandona na culpa. Ele abre os céus e derrama uma cascata de promessas gloriosas sobre aqueles que ousam viver esse jejum verdadeiro. E estas não são promessas etéreas, são consequências diretas e palpáveis. Escute o que acontece quando sua adoração se torna prática. Então romperá a tua luz como a alva. Você se sente perdido na escuridão da confusão, sem saber que decisão tomar? Deus promete que quando você começa a se preocupar menos com você mesmo e mais com os outros, a clareza divina amanhece na sua alma. A luz rompe a névoa. Você começa a ver o caminho. E a tua cura apressadamente brotará. Existem feridas na sua alma, traumas, ressentimentos, doenças emocionais que parecem nunca sarar? Deus está ligando a sua cura pessoal à sua prática de justiça e misericórdia. É um mistério divino. Ao sermos canais de cura para os outros, somos curados no processo. A cura brota não por acaso, mas como um resultado direto. E a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Imagine essa imagem poderosa. Você está caminhando pela vida, e o próprio caráter justo de Deus vai na sua frente, como um batedor, abrindo caminho, te defendendo de acusações falsas. E quando você olha para trás, para seus pontos fracos e vulneráveis, a própria presença gloriosa de Deus está ali, te protegendo, te guardando. Você está completamente cercado, seguro, envolvido por Ele. Que segurança é essa? Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e Ele dirá, eis-me aqui. A sua vida de oração é transformada. Aquela sensação de que suas palavras batem no teto e voltam desaparece. Por quê? Porque seu coração agora está alinhado com o coração de Deus. Você está se importando com as coisas com as quais Ele se importa. A comunicação se torna um diálogo íntimo e instantâneo. E a promessa culmina nesta imagem belíssima. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos. E serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Mesmo quando o mundo ao seu redor for um deserto, crise financeira, crise de saúde, crise de relacionamentos, a sua alma não secará. Pelo contrário, você se tornará uma fonte. Você deixará de ser um poço seco, sempre tentando extrair vida dos outros, para se tornar um manancial de onde jorra a vida de Deus para abençoar o ambiente seco ao seu redor. Essa é a grande inversão do reino. Você encontra a vida ao doá-la. A mensagem radical de Isaías 58 não é uma ideia isolada. É a melodia central da sinfonia bíblica. É o coração pulsante da revelação de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Os profetas gritaram isso a plenos pulmões. Amós, um simples pastor de ovelhas, olhou para a elite religiosa de seus dias e bradou em nome de Deus, no capítulo 5, versículo 24, eu odeio, eu desprezo as vossas festas. Longe de mim o estrépito dos vossos cânticos. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Deus estava dizendo, a justiça não é uma parte opcional da fé, ela é o fruto inevitável da fé verdadeira. Miqueias, no famoso capítulo 6, versículo 8, resume toda a lei de forma brilhante. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus, justiça, misericórdia e humildade. A trindade da vida que agrada a Deus. E então chega Jesus. Ele não apenas endossa essa mensagem, ele a encarna e a aprofunda.
Em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, ele aborda o jejum. E qual é a sua instrução? Lave o rosto, unja a cabeça, não mostre a ninguém que você está jejuando. Por quê? Jesus está purificando a motivação do jejum. Ele está declarando guerra ao jejum performance, ao jejum de Instagram, ao jejum que busca o like dos homens. Ele diz que a recompensa para esse tipo de jejum é apenas o aplauso humano. Mas o jejum feito em secreto, para os olhos do Pai, esse sim tem recompensa celestial. E sim, em Mateus 6 ele purifica a motivação. Em Mateus capítulo 25 ele define o método. Na parábola das ovelhas e dos bodes, a cena do juízo final, qual é o critério de separação? Não é quão ortodoxa era a sua teologia, nem quantos cultos você frequentou. O critério é surpreendentemente prático. Tive fome, e me deixes de comer. Tive sede, e me deixes de beber. Era estrangeiro, e me hospedastes. Estava nu, e me vestistes. Adoeci, e me visitastes. Estive na prisão, e fostes ver-me. E a resposta de Jesus à pergunta confusa dos justos: Senhor, quando fizemos isso? Deveria ecoar em nossos corações para sempre. Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Jesus se identifica de forma tão radical com os vulneráveis que servir a eles é, literalmente, servir a Cristo. E negligenciá-los é negligenciar o próprio Cristo. Não existe cristianismo verdadeiro que não se traduz em cuidado com o próximo. Ponto final. A igreja primitiva viveu isso. Em Atos capítulo 13, vemos os líderes da igreja de Antioquia orando e jejuando. E qual o resultado? Uma visão mística para eles mesmos? Não. O resultado é uma ordem clara do Espírito Santo. Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. O jejum deles era missionário. Abriu seus ouvidos para a voz de Deus e os impulsionou para o mundo. Tiago, o irmão de Jesus, no capítulo 1, versículo 27, é ainda mais direto. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. E o autor de Hebreus nos exorta no capítulo 13, não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. O jejum, a oferta, o serviço. São sacrifícios que sobem como aroma agradável a Deus quando brotam de um coração de amor. Ok, a teologia é linda, é poderosa. Mas como isso funciona na prática na minha vida corrida, endividada, estressada? Como isso desce do púlpito e entra na minha cozinha? Primeiro e mais crucial de tudo, comece pela sua identidade e não pela sua obrigação. Esta é a chave do evangelho que destrava tudo. Você não faz essas coisas: jejuar, servir, dar, para que Deus te ame mais, para que Ele finalmente te aceite. Em Cristo Jesus, você já é plenamente amado, totalmente aceito, eternamente seguro. A cruz já declarou o seu valor. Nós não jejuamos para comprar o favor de Deus, nós jejuamos para desfrutar mais profundamente do favor que já recebemos de graça. O jejum não muda o coração de Deus a seu respeito, ele muda o seu coração para que se pareça mais com o dele. Pense nisso: um empregado trabalha para receber um salário. Um filho trabalha por amor, por alegria, por fazer parte da família. O evangelho nos move da mentalidade de empregado para a realidade de filho. Agimos a partir da nossa identidade, não para construí-la. Com essa base segura, vamos a um plano prático, um workshop de jejum ao estilo de Isaías 58. Passo 0. Auditoria do coração. Antes de sair fazendo coisas, separe 10 minutos em silêncio e ore. Espírito Santo, como em Isaías 58, mostra-me a minha transgressão. Mostra-me os julgos que eu coloco nos outros sem perceber. Mostra-me os meus pontos cegos de indiferença. Onde está a minha esquizofrenia espiritual? Sonda o meu coração. Seja honesto. Peça a Deus para te quebrar antes de te usar. Passo 1. Abstenção com propósito redentor. Escolha o seu jejum. Pode ser pular o almoço. Pode ser um dia sem açúcar. Pode ser 24 horas sem redes sociais. Mas a chave é o propósito. Declare a Deus: Senhor, esta abstinência não é sobre mim, nem sobre perder peso. É sobre criar espaço em mim para o Senhor e para o próximo. Toda vez que a fome apertar, toda vez que o meu dedo coçar para abrir o Instagram, eu vou transformar esse desejo em uma oração por justiça e misericórdia na minha cidade. Passo 2. Oração focada e específica. Use o tempo que você ganharia na refeição ou no scrolling para se tornar um intercessor estratégico. Abra um mapa da sua cidade, do seu bairro. Ore pelas escolas, pelos hospitais, pelas áreas de maior vulnerabilidade. Seja um sniper espiritual. Em vez de orações genéricas como abençoa os pobres, ore especificamente: Senhor, eu oro pela Dona Maria, que mora na rua de trás e perdeu o marido. Mostra-me como posso ser uma resposta para ela. Eu oro pelo João, meu colega de trabalho que sofre com depressão. Dá-me palavras de vida para ele. A oração específica leva à ação específica. Passo 3. Justiça prática, imediata e pessoal. Este é o momento em que a fé ganha corpo. Converta a economia do jejum em um ato de misericórdia. O dinheiro que você economizou no iFood, não o deixe na conta. Saia e compre uma refeição quente para alguém. Mas aqui está o desafio: não faça isso de forma anônima e apressada. Olhe nos olhos. Pergunte o nome da pessoa. Diga: Jesus te abençoe. Transforme uma transação impessoal em uma conexão humana. O tempo que você liberou longe das telas, invista-o em alguém. Ligue para sua avó. Ofereça-se para cuidar do filho da sua vizinha por 1 hora para que ela possa descansar. Visite alguém que está doente. O seu tempo e a sua atenção são recursos tão preciosos quanto o seu dinheiro. Isaías encerra este capítulo poderoso com um convite ao deleite. Ele chama o povo a honrar o sábado, a chamá-lo de deleitoso. Em Cristo, a lei do sábado foi cumprida, mas o princípio do descanso sagrado é um presente de Deus para a nossa sanidade. No mundo viciado em produtividade, que mede nosso valor por quanto fazemos, escolher descansar é um ato profético. É declarar que nossa segurança não está em nossas mãos, mas nas mãos de Deus. O jejum verdadeiro e a prática do sábado andam juntos. A prática da justiça durante a semana nos esvazia. O descanso do sábado nos reabastece. É o ritmo da graça. É o inspirar e o expirar da vida espiritual.
Reorganize sua agenda para criar um oásis semanal de deleite em Deus. Desligue as notificações. Faça uma refeição em família sem pressa. Pratique a hospitalidade. Cante, ria, brinque. Esse ritmo não é preguiça. É a sabedoria que nos protege do esgotamento e nos lembra que Deus está no controle. Cada sábado que celebramos é um ensaio, uma pequena amostra do grande descanso que nos espera na eternidade. Talvez você tenha ouvido tudo isso e em vez de se sentir inspirado, você se sentiu esmagado. Eu nunca vou conseguir viver assim. Eu sou egoísta demais. Eu vou falhar. Se você se sente assim, essa notícia final é para você. É a notícia mais gloriosa do universo. Jesus Cristo é o cumprimento perfeito e a encarnação viva de Isaías 58. Ele é aquele que jejuou perfeitamente no deserto, não para si mesmo, mas por nós. Ele é aquele que soltou as ligaduras da impiedade ao perdoar pecadores e expulsar demônios. Ele é aquele que despedaçou o jugo da lei e da religiosidade opressora dos fariseus. Ele é aquele que se fez pão para o faminto e água viva para o sedento. Ele é aquele que não se escondeu da nossa carne, mas se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Na cruz, ele tomou sobre si o jugo mais pesado de todos, o jugo do nosso pecado, da nossa injustiça, da nossa hipocrisia. E ele o despedaçou de uma vez por todas pela sua morte e ressurreição. Ele é o nosso verdadeiro jejum e o nosso verdadeiro descanso. Por causa disso, nossa tentativa de viver Isaías 58 não é um esforço desesperado para sermos aceitos. É a resposta grata de quem já foi aceito. Não é uma performance para ganhar o céu. É uma participação na vida do Rei que trouxe o céu até nós. E quando falhamos, como certamente faremos, não corremos para a autopunição, mas corremos para a graça infinita daquele que nunca falhou e que nos representa diante do Pai. É o Espírito Santo que agora vive em nós que nos capacita, dia após dia, a amar como Ele amou. Não é sobre perfeição, é sobre direção. É porque você já é filho, já é filha, que você é livre para amar, para servir, para libertar. A verdade central que fica é esta: Deus rejeita o ritualismo vazio e se deleita na adoração que transborda em misericórdia e justiça. E agora eu quero te fazer um convite para a ação. Não deixe esta mensagem ser apenas mais uma informação. Deixe ela se tornar transformação. Qual jugo, por menor que seja, o Espírito Santo te convenceu a romper nesta semana depois de ouvir esta palavra? Talvez seja o jugo de uma fofoca, o jugo de uma pequena desonestidade, o jugo da indiferença para com um vizinho. Deixe aqui nos comentários, de forma específica. Meu compromisso essa semana é: seu testemunho público pode ser o encorajamento que outra pessoa precisa. E se você quer entender como a oração se conecta com essa atitude de justiça de uma forma ainda mais profunda, tem um vídeo aparecendo na tela agora sobre como orar segundo a vontade de Deus. Clica lá que eu te encontro nesse próximo devocional. E se essa palavra te abençoou, se inscreva no canal Palavra Pura, porque aqui todos os dias nós vamos fundo na palavra para transformar a nossa vida. Senhor, obrigado por tua palavra que é espada e bálsamo. Perdoa-nos pela nossa religiosidade vazia. Transforma o nosso jejum. Que a nossa abstinência se torne um banquete para o faminto. Que a nossa oração se torne ação que liberta o oprimido. Mostra-nos por onde começar, hoje. Faz a tua luz romper através de nós. Em nome de Jesus, amém.